O Lembrador apresenta Trabalho escravo e livre no Brasil colonial. O trabalho escravo foi uma pedra angular da economia colonial do Brasil desde os primeiros dias da colonização. A exploração do imenso território e a busca por recursos naturais, como o açúcar, demandavam uma quantidade substancial de mão de obra. Inicialmente, os povos indígenas foram usados como trabalhadores forçados, mas eram muito resistentes à escravização, bem como morriam constantemente pelas doenças trazidas pelos europeus. Isso levou os colonizadores a recorrerem ao tráfico transatlântico de escravos africanos, que era muito lucrativo. Os escravos africanos enfrentaram condições inimagináveis. Eram amontoados em navios superlotados durante a travessia atlântica, sujeitos a condições de vida insalubres, doenças e uma alta taxa de mortalidade. Aqueles que sobreviviam eram vendidos em leilões e forçados a trabalhar nas plantações de açúcar, nas minas de ouro e nas fazendas de café. O trabalho era extremamente árduo, com jornadas que muitas vezes ultrapassavam 12 horas por dia. A brutalidade dos castigos e a exploração constante eram comuns, e os escravos viviam sob o constante medo da punição. Além disso, os escravos africanos eram submetidos a uma completa negação de direitos. Eles não podiam se casar legalmente, suas famílias podiam ser desfeitas a qualquer momento, e a educação era proibida. A religião afro-brasileira, como o candomblé, era perseguida, forçando os escravos a se converterem ao cristianismo. A escravidão no Brasil colonial durou quase 4 séculos, e a abolição só ocorreu em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Mesmo após a abolição, os ex-escravos enfrentaram desafios significativos, como a falta de terra, educação e oportunidades econômicas. O legado da escravidão perdura no Brasil, contribuindo para as persistentes desigualdades sociais e raciais que o país enfrenta. Enquanto o trabalho escravo predominava, também havia uma população de trabalhadores livres no Brasil colonial. Eles eram compostos principalmente por camponeses, artesãos e mestiços que viviam em uma sociedade estratificada. Os camponeses eram responsáveis pela produção de alimentos nas pequenas propriedades rurais, enquanto os artesãos desempenhavam um papel crucial na produção de bens manufaturados. No entanto, os trabalhadores livres enfrentavam desafios significativos. Eles viviam em uma sociedade fortemente hierarquizada, onde os privilégios eram reservados para os colonizadores brancos e ricos. Os trabalhadores livres não tinham controle sobre suas condições de trabalho e eram frequentemente explorados por meio de baixos salários e jornadas longas. A mobilidade social era limitada, uma vez que a estrutura social colonial impedia o avanço social da maioria dos trabalhadores. Além disso, a vida dos trabalhadores livres era marcada pela instabilidade econômica. Eles podiam ser contratados sazonalmente nas plantações de cana-de-açúcar ou café, com pouco ou nenhum acesso a serviços de saúde ou educação. O resultado foi uma grande população de trabalhadores vivendo na pobreza. Apesar dessas condições difíceis, os trabalhadores livres desempenharam um papel importante na economia colonial, contribuindo para a produção de alimentos, roupas, móveis e outros bens essenciais. Seus esforços foram cruciais para a sustentação da colônia. Em resumo, o Brasil colonial era uma sociedade complexa e desigual, onde o trabalho escravo e livre coexistiam. O trabalho escravo era caracterizado pela brutalidade e pela negação de direitos, enquanto o trabalho livre era marcado por limitações e exploração econômica. Ambos desempenharam um papel fundamental na construção da economia e da sociedade colonial brasileira, deixando um legado que continua a afetar o país até hoje.